Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa a gravação das nossas aulas para ajudar vocês no entendimento do conteúdo, tá? Nós vamos fazer um único vídeo para o primeiro bimestre, para que vocês entendam bem o conteúdo, já que os conteúdos são totalmente ligados, tá bom? Nesse primeiro momento, então, nosso primeiro bimestre vai trazer a globalização, né, como tema principal, e dentro da globalização vem a questão da governança global e a ideia do neoliberalismo também, tá? Esses temas serão trabalhados a partir dos conceitos importantes, né? A análise e a crítica dos temas que, consequentemente, eu coloquei para vocês nas atividades, tá bom? Então vamos ao nosso estudo. Dentro da globalização a gente vai ver conceitos, as vantagens e as desvantagens, como eu coloquei na atividade para vocês. Né? Nós vamos também ver dentro de governança global conceitos, o sistema de Westphalia e a ONU, as multinacionais e os estados nacionais. Dentro do neoliberalismo vamos ver também conceitos, características, as críticas e os pontos positivos. Tá? Todos esses pontos, gente, estão relacionados com as questões que vocês vão responder, tá bom? Bom, começando então, globalização. Falar em globalização é um tema até de certa forma assim fácil de entender. Você vai falar de mundialização, ou seja, o mundo inteiro sendo o que alguns chamam de aldeia global, né? E aqui a gente traz uma definição, né, de um sociólogo inglês chamado Anthony Giddens. Ele fala que a globalização é a intensificação de relações sociais mundiais que ligam localidades distantes, de modo que acontecimentos locais são influenciados por eventos ocorridos a muitas milhas de distância e vice-versa. Ou seja, o mundo inteiro interligado, qualquer fato acaba interferindo em outras situações, em outros acontecimentos, né? Ou seja, não existe, no ponto de vista social, econômico, político, basicamente nada isolado, tá? Então, é como se fosse uma interdependência de todas as regiões, né? É como, de uma forma ou de outra, as pessoas vão estar sempre ligadas a algo distante, a outras culturas e tal. E o que facilitou tudo isso foi o desenvolvimento da tecnologia, principalmente os meios de comunicação, né? Hoje a internet nos possibilita tudo isso, né? E os meios de transporte, que também acabou por encurtar as distâncias, né? Fazendo com que a gente possa adquirir produtos, né, através dos meios de comunicação, compra, por exemplo, pela internet, e recebe através dos meios de transporte que evoluíram bastante de forma muito rápida, né? Então, a globalização é essa mundialização, é um processo de relação contínua dentro da questão política, econômica, social. A política é a menor, inclusive, né, comparada com as outras, e entra a questão cultural, entra a questão esportiva, ou seja, o mundo agora é uma grande aldeia global, né? Agora, e esse processo não começou exatamente agora, né, mas principalmente devido à tecnologia que está evoluindo cada vez mais, a gente tem contato, né, com pessoas, produtos e ideias vindo de outras partes do planeta, constantemente isso, né? Então, assim, culturas, valores, relações, tudo isso faz com que a gente até modifique a nossa forma de ver, nossa forma de pensar. Por quê? Porque essas informações, né, como eu falei, de culturas, de valores e tal, a gente está tendo todos os dias de diversas partes do mundo. Então a gente está influenciando as pessoas e ao mesmo tempo sofrendo grande influência de todas as partes também, né? Se esse processo de mundialização é inevitável, né? Vamos ver então o que, que ele tem de bom e o que, que ele tem de ruim, né? Bom, como vantagem a gente pode falar algumas coisas interessantes. A principal, eu diria, que a gente está ligado a todas as coisas por aí, né? Informações, acesso, né, a produtos e tudo mais. Então, a gente tem acesso a serviços e produtos de quase todos os lugares do mundo, né? Porque as empresas multinacionais produzem num país, mesmo ela sendo de outro, né? Então oferece esses produtos, muitas vezes com preços mais baixos também, né? Porque é impossível um país também produzir tudo que ele precisa, ele tem que manter relações com outros países, né? Então há esse encurtamento das distâncias, encurtamento muitas vezes de preços, né? Também, e possibilita a gente até acesso a produtos de regiões muito distantes, né? Que é algo bastante interessante, né? A internet, né, que nos possibilita essa comunicação constante,
E não só a comunicação, como também comprar esses produtos que a gente já falou antes, né? Então tem muitas vantagens da globalização. A gente está antenado no mundo inteiro, né? Por outro lado, temos também as desvantagens. Por exemplo, é natural que um país mais rico, né, bem desenvolvido, e um país subdesenvolvido, ele vai participar desse processo de forma diferente, né? Então gera desigualdade entre esses países, ou mantém as desigualdades entre eles, né? Uma empresa, por exemplo, de um país desenvolvido, se ela vai produzir em um outro país mais pobre, subdesenvolvido, ela vai pagar salários mais baixos, né? Nessas regiões. Vai utilizar das matérias-primas, pagando por preços mais baixos também. Ou seja, esses outros países subdesenvolvidos acabam ficando dependentes desses países desenvolvidos que são donos não, né? De onde vêm essas empresas multinacionais, ou onde as empresas multinacionais estão instaladas, né? Então, a gente tem o lado bom, mas tem também o lado ruim. Alguns países permanecem nesse processo de dependência, tá? Outra coisa também que a globalização traz que é ruim, né? A questão do crime organizado, né? Que principalmente o tráfico de drogas, né? Que envolve aí várias regiões. Também nós temos a questão das doenças, né? Que podem circular, como o caso do coronavírus que veio lá da China, né? Se não tivesse toda essa ligação entre os países, teria mais dificuldade para a doença circular. Então, temos essas desvantagens, né? De modo geral, tem alguns problemas que os estados nacionais são os países, tá? Eles não conseguem resolver sozinhos. Então, existem também esses que são chamados de problemas globais, né? Então, os estados precisam se organizar para resolver esses problemas. Os principais são os problemas ambientais. Por isso que os países se reúnem, discutem, né, a questão do clima constantemente, tá? Então, os estados precisam ceder parte da sua autonomia para essas reuniões, para os acordos e para essas organizações internacionais que foram criadas para manter relação entre os países. No meio dessa confusão toda, né, de ter problemas que um país só não pode resolver, é que surgiu então a ideia da governança global, ou seja, uma situação onde os países têm que fazer acordos, diferentes países, né, países como eu falei são os estados, né, esses estados diferentes têm que fazer acordos, né, ou mesmo movimentos, né, ou através de instituições internacionais, eles vão acabar então negociando ou criando regras ou outras instituições, né, para regular a relação entre esses países. Como se fosse assim, cada um tem a sua autonomia, porém existe algo que eles têm que obedecer conjuntamente a partir de acordos que eles mesmos fazem. Então, é como se fosse assim, não tem um governo geral, mas tem algumas regras gerais que esses países concordaram em criar e segui-las. Nesse caso, a gente vai entender o seguinte, principalmente depois das guerras mundiais, né, principalmente a Segunda Guerra Mundial, algumas coisas mudaram. No início, cada estado, cada país, ele resolvia os problemas de acordo com as suas leis. Né? Muitas vezes eles usavam da força, né? Iam para a guerra para resolver os problemas. Só que aí, com as duas guerras mundiais, aconteceram muitas destruições, é claro, né? Então esses países começaram a repensar, né? Então, antes disso, tá? Antes das guerras, tudo era baseado nesse sistema onde cada país tomava a sua decisão de forma individual, como eu falei, ou às vezes até mesmo através de guerras. Esse sistema é chamado de Sistema de Westfália, que foi onde essas decisões foram acordadas, tá? Aí, como eu disse, através das guerras, destruições e tudo mais, os países começaram a entender que eles precisavam de algo maior que eles para tentar resolver as coisas de forma pacífica. E aí uma das coisas que foram criadas foi exatamente a ONU, a Organização das Nações Unidas, onde os países passariam então a discutir e tentar evitar guerras, ou seja, tentar resolver as coisas pacificamente. Então, hoje as coisas são mais resolvidas dessa forma, na forma da diplomacia e tudo mais. Ou seja, os estados nacionais, mesmo com a sua autonomia, eles abrem mão de parte dessa autonomia para tentar negociar a paz e evitar catástrofes como as guerras mundiais. No meio dessa confusão toda, nós temos uma grande participação que modifica inclusive as formas dos estados também gerenciarem as coisas, que são as multinacionais, as empresas de um país que atuam em diversos outros, né? Então, o fato dessas empresas estarem em vários lugares é um grande exemplo de globalização, né? E automaticamente elas tiram um pouco a liberdade dos estados
entendeu? Então as multinacionais, elas acabam tendo muito poder, até mesmo de decidir onde elas vão investir e, consequentemente, forçando esses estados a seguir as regras que elas querem, ou seja, as exigências que elas colocam, senão elas acabam não se instalando naquele país, né? E muitos países precisam delas porque geram emprego, produção também de produtos e tudo mais que as pessoas precisam, né? Uma questão interessante do poder das multinacionais. Como muitas multinacionais produzem em países pobres, como os países asiáticos ou países em desenvolvimento, lá pagam salários baixíssimos e tal, né? Então, os trabalhadores têm menos direitos trabalhistas, porque elas exigem isso dos governantes. Ó, a gente vai se instalar, mas a gente quer. Primeiro, a gente vai pagar salários baixos, então não pode ter uma política de aumento de salários, né? Os trabalhadores não podem ter tantos direitos trabalhistas, que senão dificulta a nossa ação também. Então o governo, se ele quiser aumentar muito os salários, ele vai perder essas empresas, né? E consequentemente não vai ter geração de empregos e tudo mais. Essas empresas muitas vezes exigem também a diminuição dos impostos, que ela tem que pagar, né? E sem esses impostos, o que acontece? Esses governos passam a ter dificuldade para oferecer serviços para a população. Por exemplo, escolas, hospitais, porque o governo só oferece esses serviços com dinheiro dos impostos. E se as empresas exigem diminuição dos impostos, automaticamente diminui a arrecadação também, né? E o povo então fica refém dessa situação. É como se fosse assim: os governos perdem um pouco, né, a sua autonomia e as pessoas perdem também um pouco o direito de escolher um governante que vai dar esses direitos à população, né? Já que as coisas não são tão simples assim. Bom, no meio dessa política toda que a gente está falando, nessa geopolítica, nós vamos ter o neoliberalismo. Porque o neoliberalismo se a globalização, as multinacionais, a governança global está criando uma aldeia global de alguma forma, o neoliberalismo vem para acabar com algumas das regras que impede, de fato, o, esse processo, né? Então, o conceito do neoliberalismo. Primeiro, ele é uma releitura do liberalismo clássico, tá? E ele prega que a sociedade vai ter progresso econômico a partir do momento que o Estado não interfira na economia. Então tem que ter o Estado mínimo, ou seja, o Estado só vai fazer o mínimo mesmo. Tudo que o Estado puder evitar, ele vai sair dessa zona de atuação. Por exemplo, as empresas estatais deixam de existir, porque o mais importante é que essas empresas sejam privatizadas para que aconteça concorrência e tudo mais. Então, empresas estatais são privatizadas, né? Políticas sociais, por exemplo, direitos trabalhistas são reduzidos, né? Porque tem que ter incentivo à competitividade. E aí, então, essas empresas de fora querem, como eu já expliquei antes, né? Benefícios. E o neoliberalismo, então, favorece a tudo isso, né? Bom, em 1989, através do Consenso de Washington, foi definido algumas das regras do neoliberalismo, né? E dentre essas regras está exatamente isso: aumentar a competitividade de mercado. Então, o governo não pode mais interferir nisso, criando, tabelando preço e tudo mais, mas sim deixar que a lei da oferta e da demanda decida tudo. Que o governo também diminua os seus gastos, tá? Então, nesse caso, tem que reduzir funcionários, tem que colocar tudo para as empresas terceirizadas, ou seja, favorecendo sempre as empresas privadas, né? A redução de gastos não funcionou em muitos países, né? Que as terceirizadas, na verdade, passaram a aumentar de alguma forma, né? Esses gastos. Mas a ideia é essa, que o Estado passe a ter redução de gastos. O país tem que ser aberto, né, para a economia estrangeira, então principalmente para as multinacionais, como já expliquei. Os impostos têm que ser reduzidos, principalmente, é claro, para as empresas, né, para elas terem essa liberdade. E a privatização, que eu já falei, é uma das coisas mais importantes para que o Estado diminua a sua participação e aconteça de alguma forma também a diminuição das leis trabalhistas. Então observa que o neoliberalismo está ajudando no processo de globalização, né? Ajudando o Estado a perder assim um pouco do seu poder. De modo geral, o neoliberalismo ele sofre críticas muito parecidas com as críticas da globalização, né? Por exemplo, os países pobres eles acabam participando desse processo de uma forma é, sem muito benefício, né? Ou seja, eles acabam sofrendo, né, os efeitos do neoliberalismo. Por exemplo, esses países muitas vezes acabam tendo desemprego, sua empresa vai embora então por algum motivo, né? Aí o desemprego aumenta, os salários sempre são mais baixos, por quê? Porque a ideia é tirar a, o direito do trabalhador, né? Aumento das diferenças sociais, por quê?
Porque como é tudo baseado no dinheiro, então as empresas que têm mais dinheiro automaticamente sempre vão ter uma fatia maior e os menores cada vez, os menores no caso entra aí pessoas, empresas e tudo mais, cada vez mais dependentes, né? E, claro, esses países que fazem parte desse processo, eles vão ficar numa dependência desses países estrangeiros, como eu falei. Por exemplo, se a empresa quiser ir embora, ela vai. Então, esses países ficam nessa dependência, tendo que aceitar qualquer situação, né? Então, só as grandes potências se beneficiam do chamado neoliberalismo. Mas qual é o ponto positivo? Do mesmo jeito que a globalização, o neoliberalismo, ele quer dizer, quem defende, né, o neoliberalismo coloca que ele promove de alguma forma o desenvolvimento econômico e social de um país, né? Porque ele deixa a economia mais competitiva e aí coloca-se a ideia que a competição faz com que os preços caem, né? Faz com que outras empresas entrem no mercado para disputar aquilo ali, fazendo melhores condições para os consumidores e tudo mais, né? Também desenvolve tecnologia, né, devido a essa concorrência e tudo mais, e faz com que os preços e a inflação caia, exatamente por causa da concorrência. A gente sabe que nem sempre isso vai ocorrer, né? Mas essa é a ideia, tá? E aí, gente, então esse neoliberalismo ele está totalmente ligado a esse processo de globalização, tá? E como eu falei, governança global é mais uma dessas partes, né, desse processo, tá? Então é isso, pessoal, tá? Neoliberalismo, globalização, totalmente ligados, por isso eu estou fazendo um vídeo só para tentar explicar aqui para vocês. Estou sempre à disposição, qualquer situação, tá? Muito obrigado.